Nunca pensei muito sobre o que acontece depois que morremos. Não é que eu tenha descartado a ideia de uma vida após a morte, eu apenas presumi que não era algo com que valesse a pena se preocupar. Pessoas boas iam para o céu, pessoas más iam para o inferno, simples assim. Eu aceitei isso como um fato sem questionar as implicações mais profundas ou se era mesmo verdade. A vida parecia muito ocupada para parar e refletir sobre coisas que pareciam tão distantes. Eu era apenas um cara comum, nada extraordinário, nada catastrófico. Eu tinha um emprego decente, um pequeno círculo de amigos e seguia o ritmo normal da vida, trabalhando, pagando contas e fazendo planos para o futuro. Eu não era abertamente religioso, mas também não era contra. Se as pessoas escolhessem acreditar em algo, essa era a prerrogativa delas. Simplesmente não ressoava comigo. Agora, olhando para trás, percebo o quanto eu tomava por garantido, o quanto eu presumia que sempre havia tempo para descobrir as coisas, até o momento em que tudo mudou. Começou como qualquer outro dia. Acordei, fui trabalhar, cuidei das minhas tarefas habituais e não pensei muito em nada mais profundo. Não tinha ideia de que seria meu último dia, que não sobreviveria até a manhã seguinte. Não havia sinais, nem avisos. Eu não estava doente. Não esperava que nada incomum acontecesse. Mas essa é a questão sobre a morte, ela é imprevisível. Você nunca a vê chegando. Lembro-me de sair do trabalho, entrar no meu carro e começar a dirigir para casa. Meus pensamentos estavam em coisas mundanas, o que eu comeria no jantar, qual programa de TV eu assistiria antes de dormir e as tarefas que eu tinha planejado para o fim de semana. Nada de abalar a terra, nada importante. Então, sem aviso, aconteceu. Uma dor aguda e repentina explodiu no meu peito. Não era como nenhuma dor que eu já tivesse sentido antes, nada como um músculo puxado ou uma queimbra. Era profunda, como se algo dentro de mim tivesse estalado. Meus braços ficaram fracos, minha cabeça começou a girar e minha visão ficou turva por um momento. Então, tudo ficou preto. Não me lembro do acidente. Não me lembro do momento exato da morte. Mas me lembro do que aconteceu depois. Quando abri os olhos, eu não estava mais no meu corpo. Eu estava flutuando acima dele, separado, observando à distância. No começo, eu não entendia completamente o que estava vendo. Um acidente de carro, um acidente sério. As pessoas estavam correndo em direção a ele, gritando em pânico. Eu vi os destroços retorcidos, o vidro quebrado, o capô amassado do meu carro. Outro carro estava por perto, o motorista saindo, atordoado, segurando o telefone no ouvido, provavelmente ligando para o 911. E então, eu me vi. Eu estava deitado imóvel no banco do motorista, caído para frente. O sangue estava se acumulando na minha testa, meu peito mal subia e descia. Eu deveria ter sentido medo, pânico ou confusão, mas não senti. Apenas observei. Era como se estivesse assistindo a um filme, desligado da cena, incapaz de sentir qualquer emoção sobre o que estava se desenrolando diante de mim. Os paramédicos chegaram logo depois. Eles correram em direção ao meu carro, abrindo a porta com um puxão. Eles checaram meu pulso, gritando números e instruções médicas. Um deles começou as compressões torácicas, enquanto o outro começou a retirar o equipamento médico. Eles estavam lutando para me trazer de volta. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu não voltaria. Pelo menos. Ainda não. Eu não estava com dor. Eu não estava com medo. Mas eu estava confuso. Eu sabia que tinha morrido, mas de alguma forma, eu ainda estava ciente, ainda aqui, ainda pensando. Não era assim que eu tinha imaginado que a morte seria. Eu sempre presumi que quando você morre, acabou, que você ou segue para a vida após a morte ou deixa de existir completamente. Mas eu não tinha ido embora. Eu estava apenas, flutuando. Antes que eu pudesse processar essa estranha realidade, algo começou a mudar. Senti um puxão, algo invisível, mas inegável, me afastando da cena. Não era físico, mas era inevitável. O mundo ao meu redor começou a desaparecer, as vozes, as sirenes, as luzes piscantes, tudo se dissolveu. Eu estava sendo levado para algum lugar. Pela primeira vez, senti medo de verdade. Isso não era um sonho. Isso não era uma ilusão. Tentei virar a cabeça para ver para onde estava indo, mas não havia nada. Nenhum chão abaixo de mim, nenhum céu acima de mim, apenas um vazio infinito de escuridão. Eu queria falar, gritar, mas nenhum som vinha. E então eu vi. Uma luz. No começo, era pequeno. Distante, um brilho fraco na distância. Mas, conforme me movia em direção a ele, a luz ficou maior e mais quente. Não era apenas luz, no entanto, era algo mais. Algo vivo. Eu me sentia atraído por ela, mas algo mais permanecia no espaço ao meu redor.
Algo pesado. Algo escuro. Sussurros. Não conseguia entender as palavras, mas sentia a presença delas. Elas não vinham da luz, vinham das sombras que me cercavam. Um calafrio percorreu meu corpo. Tentei me virar, escapar da escuridão, mas não conseguia me mover. Os sussurros ficaram mais altos, mais intensos. E então eu os vi. Figuras, formas escuras e indistintas se movendo nas sombras, me observando. Elas não eram humanas, isso estava claro. Eu não sabia como eu sabia, mas eu sentia isso bem no fundo de mim. Elas não estavam apenas observando, elas estavam esperando. Uma sensação de afundamento se instalou em meu peito. Eu não sabia onde estava, mas tinha certeza de uma coisa. Eu não deveria estar aqui. O pânico tomou conta de mim. Mas antes que eu pudesse reagir, algo milagroso aconteceu. A luz explodiu. Não foi apenas uma explosão de brilho, foi uma força. Uma onda poderosa e avassaladora de energia que destruiu tudo em seu caminho. As figuras escuras gritaram e desapareceram como se levadas por uma rajada de vento. Os sussurros cessaram. E então, pela primeira vez, senti paz. A luz não era mais apenas luz. Era algo mais profundo, algo além de tudo que eu já tinha conhecido. E então eu ouvi. Uma voz. Era forte, mas gentil, poderoso, mas cheio de amor. Não tenha medo. Eu conhecia aquela voz. Mesmo que eu nunca tivesse realmente abraçado a religião, mesmo que eu tivesse passado minha vida indiferente à fé, eu a reconheci. Era Jesus. Naquele momento, tudo mudou. Percebi algo que me abalou profundamente. Eu nunca tinha realmente acreditado nele, não da maneira que deveria. Mas ele sempre me conheceu. E agora, ele estava aqui, esperando. Eu não estava morto. Ainda não. Eu tive uma chance. Mas uma chance para quê? Eu estava preso no brilho avassalador, e não tive tempo para compreender o que estava acontecendo. A luz se intensificou, me puxando para frente, não por minha própria vontade, mas por alguma força invisível, algo muito além da minha compreensão. Eu não conseguia entender o que estava prestes a se desenrolar, mas havia uma coisa que eu sabia com certeza. Tudo estava prestes a mudar. Assim que o avistei, os sussurros que me cercavam mudaram. Eles ficaram frenéticos, cheios de raiva, como se algo precioso estivesse escapando. Não, não vá. Você pertence a nós. Você não é nada. Um medo frio e cortante apertou meu peito. A luz, o que quer que fosse, aterrorizava a escuridão que se agarrava a mim. Esse medo foi o suficiente para me dizer tudo o que eu precisava saber, eu tinha que alcançá-la. Eu não sabia como poderia fazer isso, mas me forcei a seguir em frente. As sombras se apertaram ao meu redor, me puxando para trás, tentando me prender em suas garras. No entanto, a luz estava se aproximando, e a cada segundo que passava, eu sabia que estava chegando mais perto de algo extraordinário. Mas isso era mais do que apenas uma fonte de luz. Não era um simples brilho ou energia. Conforme se aproximava, vi algo mais emergir de dentro dela. Uma figura, saindo do brilho, caminhando em minha direção com autoridade tão absoluta que não precisei ouvi-lo falar para entender. Eu sabia exatamente quem era. Era Jesus. Os sussurros ao meu redor irromperam em uma fúria de raiva, e a escuridão ao meu redor tremeu como se estivesse sendo dilacerada. E então, com apenas um único passo à frente, Jesus destruiu tudo. O vazio que me cercava desmoronou. O peso opressivo que pairava no ar desapareceu. A escuridão sufocante desapareceu completamente, e eu não estava mais flutuando sem rumo naquele abismo. Eu estava de pé. Tudo havia mudado. O mundo ao meu redor era diferente. Não havia mais escuridão ou medo, apenas uma luz brilhante, uma luz tão brilhante que parecia preencher cada canto da existência. No entanto, não machucava meus olhos. Não era ofuscante. Era quente, calmante, me enchendo com uma paz tão profunda que parecia quase avassaladora. Respirei fundo, trêmula, e meus olhos estavam fixos na figura à minha frente. Jesus foi real. E eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Fiquei ali, imobilizado pela experiência, sem compreender totalmente a profundidade do momento. O calor não era apenas físico, era vivo, vibrante com vida. Não era como a luz do sol ou o brilho de uma fogueira. Era algo muito maior. O calor me envolveu, preenchendo cada parte de mim, fluindo através de mim como ondas de paz pura. Pela primeira vez na minha vida, me senti inteira. Cada traço de medo, cada fiapo de dúvida, cada pensamento de dor ou arrependimento passado se foi. Mas a paz não era a única coisa presente aqui. Eu podia senti-lo antes mesmo de vê-lo, a presença que era mais poderosa do que qualquer coisa que eu já havia imaginado.
Não apenas poderosa do jeito que uma tempestade é forte, mas sagrada. E então, eu o vi. Parado a poucos metros de distância. Jesus. Não havia como confundi-lo. Sua presença me oprimia, não de uma forma que me fizesse temê-lo, mas de uma forma que me fizesse entender sua autoridade. Não era o tipo de autoridade que você sentiria de um juiz ou governante passando julgamento. Era a autoridade do amor. Mas era um amor apoiado por um poder inegável e incompreensível. Eu nunca tinha realmente tentado imaginar Jesus antes. Claro, eu tinha visto imagens dele, pinturas, representações de seu rosto, mas nenhuma delas se comparava ao que estava diante de mim. Ele não era apenas um homem. Ele não era apenas um ser brilhante com luz. Ele era a luz. Ela emanava dele, preenchendo cada centímetro do espaço ao nosso redor. A luz não era apenas brilhante, ela era viva. Ela carregava algo mais profundo do que a mera visão. Ela carregava a verdade, algo que eu não conseguia nem entender completamente. E quando olhei em seus olhos, eu soube. Ele viu tudo. Cada mentira que contei. Cada ato egoísta. Cada vez que escolhi conforto em vez de retidão. Cada momento em que duvidei, ignorei ou dei as costas ao chamado de Deus. E ainda assim, não houve condenação. Eu esperava vergonha. Eu esperava me sentir pequeno, insignificante, culpado. Em vez disso, tudo o que senti foi amor. Um amor tão puro, tão inflexível, que fez meu peito doer de maneiras que eu nunca soube que eram possíveis. Era quase insuportável. Este não era o amor que eu conhecia. Não era amor humano, inconstante, condicional, passageiro. Não. Este amor era puro. Não se abalou com nada que eu tivesse feito. Foi uma aceitação completa. Sobrecarregado, caí de joelhos. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas eu não conseguia falar. Eu não sabia o que dizer. Durante toda a minha vida, ignorei Deus. Vivia em indiferença, afastando pensamentos de fé, descartando a presença de Jesus. E, no entanto, aqui estava eu, de joelhos diante dele. O que eu poderia dizer? Ele sabia tudo sobre mim. Ele viu todas as minhas falhas, todos os meus erros. E ainda assim, ele estava aqui. Então ele falou meu nome. Não apenas como um som. Não apenas palavras. Era como se sua voz estivesse sendo gravada em minha alma. Daniel. Não era uma pergunta. Não era uma ordem. Foi reconhecimento. Reconhecimento que sempre esteve lá. Um saber. Como se ele estivesse esperando por mim, pacientemente, todo esse tempo. Meu corpo inteiro tremeu. E então, ele falou novamente, suas palavras cortando o silêncio como uma verdade que eu não podia negar. Você estava procurando respostas. Fiquei sem fôlego. Buscando. Eu nunca tinha realmente procurado eu acabei de sim, de repente, tudo ao meu redor mudou. A luz que me envolvia se foi, e eu me vi em um lugar completamente diferente. O chão abaixo de mim era firme, mas parecia estranho, diferente de qualquer superfície em que eu já tinha pisado antes. Acima de mim, o céu se estendia infinitamente, pintado em cores que eu não conseguia nem começar a nomear. Era de tirar o fôlego. Mas eu não estava sozinho. Jesus estava ao meu lado, inabalável, sua presença calma e firme. Seus olhos estavam fixos à frente, inabaláveis enquanto ele observava silenciosamente a vasta cena diante de nós. Então, eu os vi. Pessoas, inúmeras pessoas, se movendo em todas as direções. Alguns estavam caminhando, outros parados em silenciosa admiração, alguns estavam ajoelhados, impressionados com o que viam. Confusão rodou dentro de mim, e eu me virei para Jesus. Onde estamos? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou a mão e gesticulou em direção às pessoas. Observem, ele disse suavemente. Eu fiz. Eu observei as pessoas, algumas das quais pareciam exatamente comigo, outras que pareciam completamente diferentes, todas se reunindo neste vasto lugar. Pessoas de todas as raças, origens e estilos de vida, mas todas estavam no mesmo espaço. Algumas caminhavam em direção à luz, em direção à paz, em direção a Ele. Outras não. Voltei-me para Jesus, a confusão ainda estampada em meu rosto. Para onde vão os brancos? Ele fez uma pausa, considerando minha pergunta. Em vez de responder diretamente, ele fez uma das suas. Onde você acha? Hesitei, meus pensamentos correndo. Paraíso, arrisquei. Ele inclinou a cabeça levemente, como se contemplasse minha resposta.
Alguns, ele respondeu, sua voz gentil, mas carregada de significado. Um nó se formou no meu estômago, e eu pressionei mais. E os outros? A expressão de Jesus permaneceu firme, mas o silêncio que se seguiu foi o suficiente. Eu sabia a resposta. Eles foram onde todas as pessoas vão, com base em uma coisa. Não foi sua raça, sua história ou sua cultura que determinaram seu caminho. Foram seus corações. Essa era a única coisa que importava. Jesus se virou para o povo, observando-os enquanto se moviam, cada passo cheio de propósito. Não há divisões aqui, como havia na terra. Não há fronteiras. Não há nacionalidades. Não há cores de pele. Engoli em seco, tentando processar suas palavras. Então por que alguns vão em direção à luz e outros não? Jesus olhou para mim, seu olhar penetrante, mas cheio de compaixão. Suas palavras eram deliberadas, pesadas com a verdade. Por causa de suas escolhas. Isso me atingiu como um trovão. A única coisa que importava eram as escolhas que as pessoas tinham feito, não suas aparências ou origens. Se elas o tinham escolhido. Se elas tinham acreditado nele. Voltei minha atenção para o mar de almas diante de mim, percebendo algo que nunca havia entendido antes. Sempre presumi que os destinos das pessoas eram determinados por fatores terrenos, de onde vinham, como eram, as lições que aprendiam. Mas, naquele lugar, nada disso importava. A única coisa que importava era a escolha de seguir Jesus. Eu encarei mais uma vez, meu peito apertando. Então, nunca foi sobre raça. Um sorriso suave cruzou seus lábios. Sempre foi sobre o coração. E naquele momento, tudo se encaixou. Enquanto eu observava, algumas pessoas foram atraídas para a luz, puxadas por algo que eu não conseguia ver. Outras, no entanto, pareciam se afastar, movendo-se lentamente, mas firmemente, na direção oposta. Meu coração doeu. Então por que algumas pessoas vão em direção à luz e outras não? Jesus se virou para mim, sua expressão calma, mas cheia de uma gravidade que fez o ar ao nosso redor parecer denso. Não é sobre raça. Nunca foi. É sobre o coração. O coração. Senti minha garganta apertar enquanto observava mais pessoas se movendo, algumas em direção à luz, seus rostos cheios de alegria e paz, enquanto outras pareciam hesitar, presas entre os dois caminhos. Algumas ficaram congeladas, inseguras. Algumas olharam ansiosamente para a luz, mas não se moveram em sua direção. E outras pareciam ser puxadas para trás, como se algo invisível as estivesse puxando para longe. Respirei fundo, trêmulo, o peso da realização afundando. Então, todo esse tempo, as pessoas estavam se concentrando nas coisas erradas. Jesus assentiu. Vocês nunca foram feitos para serem divididos por raça. Esse nunca foi o projeto do meu pai. Esse foi o projeto do mundo. Suas palavras atingiram profundamente. Na Terra, a raça dita muito, como as pessoas são tratadas, como elas se veem, como a história se lembra delas. Mas aqui, neste lugar, nada disso importava. O que importava era o estado da alma, não a pele em que ela vivia. Olhei novamente para as pessoas se movendo em direção à luz, seus rostos cheios de paz. Então, meu olhar se voltou para aqueles que não estavam se movendo. Alguns pareciam confusos, sem saber para onde ir. Outros estavam paralisados, olhando para a luz, mas incapazes de dar um passo à frente. Alguns pareciam estar recuando, atraídos por uma força invisível. Minha garganta se apertou. E aqueles que não vão em direção à luz? A voz de Jesus era suave, mas firme. Eles escolheram rejeitá-lo. Um nó se formou no meu estômago. Mas alguns deles parecem boas pessoas. Jesus voltou seu olhar para mim, sua expressão cheia de tristeza. Ser bom não é o mesmo que me conhecer. O peso de suas palavras me atingiu como um raio. Por muito tempo, acreditei que ser uma boa pessoa era o suficiente, que viver uma vida decente, tentando fazer o certo pelos outros, levaria a um bom fim. Mas naquele lugar, essa não era a medida. Era sobre conhecer Jesus. Observei algumas almas hesitarem, presas entre a luz e as sombras, como se estivessem divididas entre as duas. Parte delas queria se mover em direção à luz, mas algo dentro delas as segurava. Virei-me para Jesus, minha voz quase um sussurro. Porque eles não vão? Jesus olhou para eles com uma profunda tristeza nos olhos. Porque eles nunca me conheceram verdadeiramente. Senti meu corpo ficar tenso. Não era sobre raça. Não era sobre quão boa alguém parecia pelos padrões humanos. Era sobre conhecê-lo. Engoli em seco, minha mente acelerada. Então,
Pessoas brancas não vão a um lugar específico. Jesus balançou a cabeça. Seus olhos cheios de profundo amor e verdade inabalável. Ninguém faz isso. Quando você deixa este mundo, sua identidade não está mais em sua raça, sua nação ou seu status. Sua única identidade está em mim. Eu mal conseguia respirar. Tudo o que eu achava que entendia sobre a vida, a morte e quem somos estava sendo completamente reescrito na minha frente. Olhei de volta para as almas se movendo em direção à luz, vendo-as como elas realmente eram, não como brancas, negras, hispânicas ou qualquer outro rótulo terreno. Elas eram almas. E naquele momento, percebi algo assustador: cada pessoa aqui já havia feito sua escolha antes de morrer. Não havia segundas chances. As almas que se moviam em direção à luz escolheram seguir a Deus durante suas vidas. Os que estavam parados passaram suas vidas ignorando, esperando até que fosse tarde demais. Os que estavam sendo puxados para longe o rejeitaram completamente. Um medo frio se instalou em meu peito. Nunca foi sobre raça. Foi sobre Jesus. E naquele momento, eu soube, se eu tivesse morrido sem conhecê-lo, sem escolhê-lo, eu não estaria aqui. Eu teria sido puxado para longe, assim como os outros. Virei-me para Jesus. Minha voz tremendo. Então o que acontece depois? O olhar de Jesus suavizou, mas havia algo em seus olhos, algo que eu não conseguia nomear. Agora, você deve ver o que acontece quando uma alma se perde. Num piscar de olhos, a luz ao meu redor mudou, e o que vi enviou um arrepio frio pelo meu corpo. O calor que me cercava foi substituído por uma escuridão profunda e sufocante. Meu coração batia forte quando me virei para Jesus, apenas para encontrar a luz ao redor dele imperturbada, viva, radiante e cheia de verdade. Mas além dele, vi algo mais, algo assustador. Uma fenda, não física, mas espiritual. De um lado, inúmeras almas estavam banhadas em luz, seus rostos cheios de paz e alegria. Alguns se abraçavam, outros se ajoelhavam em adoração, dominados pela presença de Deus. Mas do outro lado, havia apenas escuridão. Silêncio. E as almas que permaneciam ali estavam perdidas. Do outro lado, tudo era muito diferente, nada como eu havia imaginado. A escuridão se estendia infinitamente, espessa e opressiva, como uma névoa pesada que sufocava tudo em seu caminho. Em meio a esse vazio sombrio, vi formas, figuras, mas elas não. Eram como nenhuma que eu já tinha encontrado antes. Eram pessoas, mas seus rostos estavam distorcidos, marcados por profunda tristeza e arrependimento. Alguns ficaram congelados em descrença, incapazes de compreender seus arredores. Outros protegeram seus olhos, como se a visão diante deles fosse insuportável demais para encarar. Havia aqueles que estendiam a mão em direção a uma luz distante, mas era como se uma força invisível os estivesse segurando, impedindo-os de seguir em frente. Um nó se formou em meu peito. O desespero me inundou, e eu me virei para Jesus, meu coração disparado. O que estou vendo? Perguntei, buscando uma explicação. Sua voz, calma e inabalável, me ofereceu certeza neste momento inquietante. A verdade sobre o julgamento. Engoli em seco. Eu sempre acreditei que entendia o julgamento. Na minha mente, era algo tão simples quanto determinar se uma pessoa era boa ou má. Mas o que estava diante de mim agora era muito mais complexo do que eu jamais havia imaginado. Por que eles estão separados? Perguntei, com a voz trêmula de confusão. Jesus olhou nos meus olhos, seu olhar firme e cheio de profunda sabedoria. Porque suas escolhas já foram feitas. Um calafrio percorreu meu corpo. Que escolhas? Perguntei, meu coração batendo forte no peito. Não aqueles que você pensa, respondeu Jesus suavemente. E então, tudo mudou. Vi visões passando diante dos meus olhos, cenas da terra. Vi pessoas alimentando os famintos, cuidando dos outros, vivendo vidas de gentileza e generosidade. Mas esses momentos foram rapidamente ofuscados por outros, imagens de egoísmo, dano e rejeição da verdade. Mas o que realmente me surpreendeu foi a próxima visão. Vi pessoas que conhecia, amigos, familiares, colegas de trabalho. Alguns deles estavam banhados em luz, enquanto outros estavam na escuridão. Meu peito apertou dolorosamente. Não entendo. Algumas dessas pessoas eram boas, bondosas, nunca causavam mal. Por que elas estão na escuridão? Perguntei, minha voz tremendo. Jesus olhou para mim, seus olhos cheios de uma combinação de tristeza e amor. Porque eles me rejeitaram. As palavras me atingiram como um golpe. Rejeitou. Mas eles não eram pessoas más, protestei. Alguns deles até acreditavam em Deus. Jesus assentiu lentamente. Muitos creram em Deus, mas nunca me conheceram verdadeiramente. Uma onda de realização tomou conta de mim.
Eu sempre acreditei que, enquanto alguém fosse bom, ficaria bem, que o céu era para aqueles que viviam vidas decentes, que tratavam os outros com gentileza e evitavam o mal. Mas isso era diferente. Não era sobre o quão bons ou maus eles eram, era sobre quem eles tinham escolhido seguir. Virei-me novamente para as almas na escuridão. Algumas delas pareciam confusas, como se nunca tivessem esperado acabar ali. Outras estavam com raiva, até mesmo desafiadoras, sem vontade de aceitar seu destino. Virei-me para Jesus, minha voz quase um sussurro. O que acontece com eles? Sua expressão estava cheia de tristeza e justiça. Eles permanecem onde escolheram estar. Uma tristeza profunda se instalou em meu peito. Escolheram. Eles escolheram isso? Perguntei, balançando a cabeça em descrença. Quem escolheria isso? Jesus me olhou nos olhos. Eles escolheram uma vida sem mim. E agora, eles têm a eternidade sem mim. O peso de suas palavras me atingiu profundamente. Durante toda a minha vida, acreditei que o céu e o inferno eram determinados por quão boa ou má uma pessoa era. Mas agora eu via a verdade, a verdadeira escolha não era sobre comportamento, era sobre se uma pessoa escolhia ou não viver com Jesus em seu coração. Aqueles que o rejeitaram estavam agora separados dele para sempre. Olhei de volta para as almas na luz. Elas não eram perfeitas. Muitas cometeram erros, falharam de maneiras que pareciam irredimíveis. Mas elas o conheceram. Elas creram, seguiram e entregaram seus corações a Jesus. E isso, acima de tudo, era a única coisa que realmente importava. Voltei-me para Jesus, minha voz quase um sussurro. E aqueles que nunca tiveram a chance de conhecê-lo? E as pessoas que foram criadas de forma diferente, que não foram ensinadas? Jesus encontrou meu olhar, e suas palavras foram ditas com autoridade absoluta. Todos têm uma chance. Ninguém está sem desculpa. A verdade de suas palavras penetrou minha alma. Cada pessoa, em algum momento de sua vida, recebeu uma oportunidade de buscá-lo, ouvi-lo, escolhê-lo. Alguns ignoraram. Alguns negaram completamente. Outros seguiram sua própria versão da verdade, rejeitando a única verdade real. E agora, eles estavam perdidos. Olhei novamente para as pessoas na escuridão. Seus rostos refletiam nada além de arrependimento. Alguns pareciam desesperados, desejando poder voltar e fazer uma escolha diferente, mas era tarde demais. O tempo havia acabado. Um silêncio pesado caiu entre nós enquanto minha mente lutava para compreender o que eu tinha visto. Isso é real? Perguntei, minha voz quase inaudível. Jesus assentiu, sua expressão solene, mas cheia de amor. Mais real do que qualquer coisa que você já conheceu. Um pensamento arrepiante agarrou meu coração. Se eu tivesse morrido sem conhecer Jesus, eu não precisava que ele respondesse. Eu sabia a verdade. Eu não estaria na luz. Eu estaria perdido na escuridão. Tudo em que eu acreditava, as coisas que eu achava que importavam, raça, nacionalidade, cultura, status, nada disso importava aqui. A única coisa que importava, a única verdade que perdurava, era Jesus. Jesus se virou para mim, seus olhos cheios de algo indescritível. Agora você deve ver o que acontece com aqueles que recusam sua última chance. Num piscar de olhos, tudo mudou. Eu me vi em outro lugar, sobrecarregado pela enormidade do que eu tinha acabado de testemunhar. As almas na luz, aquelas na escuridão, a verdade sobre o julgamento, tudo era mais real do que eu jamais havia percebido. Isso não era um sonho. Essa era a realidade suprema. Eu podia sentir o olhar de Jesus sobre mim, cheio de amor, cheio de autoridade. Eu sabia o que estava por vir. Meu tempo neste lugar estava chegando ao fim. Mas uma pergunta permanecia em meu coração. Eu ficaria? Ou retornaria? Uma parte de mim ansiava por permanecer nessa paz, essa paz perfeita, essa presença de amor, algo que eu nunca tinha conhecido na Terra. Aqui, não havia dor, nem confusão, nem luta. Havia apenas verdade. Mas então, eu vi algo, uma visão que me deixou paralisado. Eu estava olhando para um quarto de hospital. Uma cama. Um corpo sem vida. Meu corpo. Ao lado dela, minha esposa, meus filhos, lágrimas escorriam por seus rostos. Eu podia sentir a dor deles mesmo deste lugar. As mãos trêmulas da minha esposa seguravam as minhas, sussurrando meu nome, implorando para que eu voltasse. Meu filho, que sempre me admirou, tinha o rosto enterrado nas mãos. Minha filha, jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, agarrou-se a mim, como se seu toque pudesse me trazer de volta. Meu coração se partiu. Isso era real. Isso ainda estava acontecendo.
Virei-me para Jesus, meu coração batendo forte. Eles precisam de mim. Jesus assentiu. Sim. Mas eles precisam de mais do que você. O peso de suas palavras era sufocante. O que você quer dizer? Eu sussurrei. Jesus se aproximou. Eles precisam da verdade. E naquele momento, isso me atingiu. Com a força de uma onda gigante. A verdade não era apenas sobre a vida, não era apenas sobre a morte. A verdade era sobre ele. Sobre Jesus. Eu passei a vida pensando que a vida após a morte era determinada por quão boa ou má uma pessoa era. Eu nunca tinha realmente entendido que era sobre quem escolhemos seguir, quem permitimos entrar em nossos corações. E eu quase perdi isso. Minhas mãos tremiam. Olhei mais uma vez para o quarto do hospital, observando minha família, quebrada, perdida e sem esperança. Eles não precisavam apenas de mim. Eles precisavam da verdade que eu tinha acabado de descobrir. Eles precisavam saber que a morte não era o fim. Que o que acontece depois da morte é real. Que Jesus não era apenas uma ideia, ele era tudo. Voltei-me para Jesus, um profundo senso de urgência crescendo dentro de mim. Se eu voltar, eles acreditarão em mim. Jesus encontrou meu olhar com confiança inabalável. Esse não é seu fardo para carregar. Eu entendi. Alguns acreditariam. Alguns rejeitariam. Alguns ignorariam. Outros poderiam zombar. Mas a questão não era se eles acreditariam em mim, era se eu lhes contaria a verdade. Jesus estendeu a mão, sua voz gentil, mas cheia de autoridade. Você vai contar a verdade a eles. Olhei para ele, para tudo que eu tinha aprendido, para minha família esperando que eu retornasse, precisando de respostas que eles nem sabiam que existiam. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu respirava fundo e falava a única palavra que importava, sim. No momento em que a palavra saiu dos meus lábios, tudo mudou. A luz ao meu redor começou a desaparecer, embora a presença de Jesus permanecesse. Eu me senti sendo puxado, como se estivesse sendo arrancado daquele lugar, caindo, girando na escuridão. E então, dor. Uma dor aguda e avassaladora no meu peito. Fiquei sem fôlego, meu corpo convulsionou e meus pulmões se encheram de vida novamente. Eu estava de volta. O bip das máquinas encheu a sala. A mão da minha esposa ainda segurava a minha, seus soluços quebrando o silêncio. Eu estava vivo. Mas eu não era mais o mesmo. Eu tinha visto a verdade. Eu tinha conhecido Jesus. E agora, eu tinha uma missão.